Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Visão sobre Judá e Jerusalém, entregue a Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz Yahvé, o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia, de fato toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e as vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado, foi abandonada a filha de Sião, a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra de Yahvé, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável, luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, lutai pelos direitos do órfão, defendei a causa da viúva. Então sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta? Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado,
Seus líderes se rebelaram, mancomunados como ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Por isso mesmo, o soberano Yahvé dos exércitos, o forte de Israel, proclama: ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então, sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade e com justiça os que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes malvados e pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sangrastes, e a eles tens dedicado a vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolhestes para consagrar. Porquanto sereis como um terebinto, cujas folhas estão murchas e caem, do mesmo modo que acontece às plantas em um jardim sem água. O homem forte se tornará em estopa, e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem apague o fogo. Capítulo 2. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Yahvé. Certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, o oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram alianças com os pagãos. A sua terra está repleta de prata e ouro, os seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Por esse motivo, a humanidade será exterminada, e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoes. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente Yahvé será exaltado, porque Yahvé, o Senhor dos exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente, contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida, e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra por causa do terror que vem de Yahvé.
acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para a sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Yahvé e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Capítulo 3. Vede, o eterno Yahvé, o Senhor dos exércitos, em breve irá tirar de Jerusalém e de Judá todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos como a provisão de água. E também o herói nacional, o soldado, o juiz e o profeta, os adivinhos e os ocultistas, o ancião e as autoridades, o capitão e o nobre conselheiro, o conhecedor de encantamentos e todos aqueles que praticam qualquer tipo de magia. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes imaturos governarão sobre eles. O povo oprimirá a si mesmo, a humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem qualquer agarrará o seu irmão, um parente da família do seu pai, e lhe rogará: tu tens um manto, pelo menos, pode ser, portanto, nosso líder. Esta ruína toda ficará sob o teu governo. Contudo, naquele dia, ele exclamará: ora, não tenho remédios comigo, e em minha casa não há pão nem agasalhos. Portanto, não me faças governar o povo. Porquanto Jerusalém tropeçou e Judá caiu, suas palavras e atitudes são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. O seu próprio semblante testifica contra eles e revelam os seus pecados como Sodoma, sem nada esconder. Ai da vida deles, porquanto mediante suas obras atraíram desgraça sobre si mesmos. Proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Mas ai do ímpio, do homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal. Eis que será tratado na mesma medida de suas ações malignas. Os opressores do meu povo são adolescentes, e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar. Yahvé levantou-se em seu lugar no tribunal e passará a julgar todos os povos. Agora Yahvé entra em julgamento contra os anciãos, príncipes e líderes do seu próprio povo, declarando: fostes vós que pusestes fogo à vinha, o despojo tirado dos necessitados está nas vossas casas. Que direito tens de esmagar e arruinar o meu povo, onde pensais chegar moendo o rosto do pobre? Quem vos interroga é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que diz o Senhor: por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas de cabeça erguida, mas flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Eterno arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pingentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabelo, os turbantes, os adornos de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os xales. Em lugar de bálsamo perfumado haverá mau cheiro, em vez de belos cintos apenas uma corda rota, em lugar de lindos penteados apenas uma cabeça raspada, em vez de roupas finas, vestes de tristeza e lamento, em lugar de belos rostos e corpos, marcas de ferro em brasa e cicatrizes. Os teus homens cairão ao fio da espada,
Seus guerreiros encontrarão a morte na guerra. As portas de Sião se lamentarão horrorizadas e prantearão em luto por causa dessa assolação, e sem mais nada a cidade se prostrará ao chão. Capítulo 4. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Vem o dia em que o renovo de Yahvé, o Senhor, será belo e glorioso, e o fruto da terra será a felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando Yahvé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue no meio de Jerusalém mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, Yahvé ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso como clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva.